Fala pessoal, aqui quem fala é o Dênio. O que você acabou de ver foi uma solda elétrica. Nesse vídeo eu vou lhe ensinar o que você precisa saber para fazer uma solda ou soldar um componente elétrico. Antes de começar, eu queria falar para você como vai ser a dinâmica desse vídeo. Para isso eu vou mostrar aqui, compartilhar aqui, bloco de notas, né? Então tá aqui, o que você precisa saber para soldar componentes elétricos. Eu queria fazer dois avisos. Um é que nesse vídeo você não vai encontrar tudo o que existe na literatura sobre solda, né, solda de componentes elétricos, até porque isso é um assunto que é complexo e, na verdade, não existe nada simples em termos de elétrica e eletrônica. A gente pode tentar explicar de uma forma simples, mas não é simples. Então, mas o que você vai saber aqui, você já vai soldar componentes elétricos. Inclusive, é tudo que eu sei. E para não deixar passar nada, eu fiz até um roteirozinho aqui, estou cheio de papéis aqui. E esse é o meu segundo aviso, é que de vez em quando eu vou dar uma olhada aqui para o lado, mas é justamente para ver se eu não estou esquecendo de falar nada para você, tá certo? Como é que vai ser esse vídeo, né, a dinâmica, o que eu vou falar? Eu vou iniciar falando o que é a solda elétrica, né? Vou botar aqui o que é a solda elétrica, depois eu vou te falar por que você deve aprender a fazer uma solda elétrica. Depois eu vou falar um pouco da teoria por trás, né? O que você deve saber de teoria, dos componentes, só um pouco ali que você precisa saber. E depois a gente vai para uma parte prática, né? A parte prática. Antes da prática eu vou dar algumas dicas e durante a prática também vou dar algumas dicas e no final eu vou fazer um desafio para quem ficar até o final. Então vamos lá começar sobre o que é a solda elétrica, né? Eu não encontrei na literatura, nenhuma definição assim bem direitinha, mas eu tentei pensar aqui. Se você concordar comigo, me deixa saber. Se você não concordar, achar que está faltando alguma coisa, você me fala também. Então estou aberto a sugestões, tá certo? Mas a definição que eu consegui foi que a soldagem de componentes elétricos é uma técnica ou habilidade de fazer conexões elétricas e mecânicas entre elementos de um circuito elétrico ou eletrônico. A gente vai falar mais de eletrônica aqui, né? Normalmente se divide a elétrica em níveis de tensões mais altos, né? A partir de 110 volts, 220 volts, corrente alternada, níveis de tensões mais altos, que a gente pluga ali na tomada da nossa casa. A gente fala mais de elétrica nesse sentido, e de eletrônica em níveis de tensões mais baixos, né? 5, 10 volts, corrente contínua, né? E vamos lá para a nossa definição, né? Vamos tentar entender aqui essa definição. Em uma primeira leitura pode ser um pouco complexo, meio complicado, mas a gente vai dividir em várias partes e eu vou tentar explicar para você para que fique simples, né, de entender. Então, é uma técnica ou habilidade de fazer conexões elétricas e mecânicas entre elementos de um circuito elétrico ou um circuito eletrônico. Primeiro, eu queria dar ênfase que é uma técnica ou uma habilidade, né? Se é uma técnica, eu posso desenvolver. Não é um dom, né, que vem de Deus, que eu nasci com aquilo, com aquela habilidade inata de fazer solda elétrica. Não. É uma técnica, é uma habilidade que eu posso desenvolver. E o que essa técnica faz? Ela faz conexões entre elementos de um circuito elétrico-eletrônico, né? O que é um circuito elétrico e eletrônico, né? Então, é complicado explicar isso, mas eu vou tentar deixar simples. O circuito eletrônico é um caminho fechado, né, onde vai passar um sinal por dentro dele, e ao passar por dentro desse circuito, esse sinal ele sofre uma alteração. Essa alteração pode ser na forma ou na intensidade desse sinal. Então, trazendo aqui para o nosso mundo de pedais, de montagem de pedais, a gente tem aqui o nosso pedal,
monte seu pedal. E dentro desse pedal aqui existe um circuito eletrônico, né? Como é que ele vai funcionar? A gente tem aqui a nossa guitarra, né? A gente tem aqui a nossa guitarrinha e tal. E a nossa guitarra, ela emite um sinal elétrico, né? Por isso que ela é um instrumento elétrico, uma guitarra elétrica. Ela transmite, ela emite o timbre dela através de um sinal elétrico. E aí a gente vem aqui com o nosso cabo, né? Pluga o cabo na guitarra e pluga ele aqui no pedal. Quando ele passar por dentro desse circuito, esse sinal da guitarra vai sofrer uma alteração, né? E esse sinal vai ser alterado, vai ser mandado para um alto-falante. Então está aqui o nosso alto-falante. Aqui dentro existe um circuito eletrônico, né, que é um conjunto de elementos, né, unidos ali que formam um circuito fechado, que vão alterar o sinal quando ele passar por dentro desse circuito. E o que é que tem nesse circuito? Elementos, né? Quais são? Ele é composto por vários elementos, né? E quais são esses elementos, né? Outra coisa, antes de falar quais são os elementos, né, é importante a gente frisar que essa conexão ela tem que ser elétrica e mecânica, né? O que é uma Primeiro, o que é uma conexão mecânica? É fácil de saber, né? Mecânica é quando você junta duas coisas. Quando a gente faz uma conexão mecânica, é só você conectar uma coisa na outra. Então poderia ser apenas uma cola, né? Uma cola é uma conexão. Mas para ser uma conexão elétrica, eu preciso já ter uma solda. Por quê? Porque eu preciso permitir que passe corrente elétrica de um componente para outro. Então a solda, ela é uma forma, né? Uma forma de que eu faça uma conexão elétrica e mecânica ao mesmo tempo. E quais são esses elementos que eu falei aqui que estão presentes no circuito eletrônico? Então tem basicamente 3, né, em linhas gerais. São os componentes eletrônicos, são as placas e são os fios. E a solda, ela vai entrar na conexão entre esses elementos. Então eu vou utilizar a solda para conectar um componente numa placa, uma placa no componente, um fio numa placa e um fio no componente, um componente no componente e um fio no fio. Aqui dentro, voltando aqui para nosso pedal, eu até deixei aberto aqui para vocês verem, aqui dentro a gente tem componentes, aqui um potenciômetro, aqui um CI, né, componentes, resistor, que estão conectados na placa. A gente tem fios conectados na placa e fios conectados em componentes também. Fios conectados em fios e a gente tem componente em componente. Por exemplo, aqui o LED que está aqui dentro, ele tem um LED é um componente, aqui tem um resistor também que está conectado, né? Aqui você não vê a conexão nem o resistor porque tem eu coloquei aqui uma isolação que mais na frente eu vou mostrar o que é essa isolação. Mas nesse momento, o que você precisa saber é que existe ali um circuito, né? O que é um circuito elétrico, eletrônico, o que são os componentes e saber que a gente precisa fazer essas conexões elétricas e mecânicas dos componentes. E aí você pode até me perguntar assim, mas Daniel, por que eu preciso aprender a soldar? Porque para quem quer trabalhar com montagem de pedais, para quem quer fazer pedais para você mesmo, ou para quem quer consertar seus aparelhos em casa, você precisa aprender solda, né? Isso é uma habilidade básica para quem quer trabalhar com eletrônica, para quem quer montar suas próprias coisas, né? Então é uma oportunidade também de você até trabalhar com manutenção de algum equipamento eletrônico. Além do conhecimento ali de eletrônica, você precisa saber fazer a solda, porque não adianta de nada você ter a teoria, saber como ajeitar, como consertar, mas não sabe ali executar. Então, nessa aula, você vai aprender exatamente o que você precisa para fazer soldas elétricas. Nesse momento, você pode até me perguntar assim, Dênio, mas eu não sei nada de eletrônica, como é que eu vou fazer solda elétrica se eu não conheço nada? E deixa eu te dizer, você não precisa saber de tudo eletrônico, estudar tudo eletrônico, entender todo o circuito, fazer soldagem de componentes eletrônicos. Você precisa praticar, você pode dizer assim, eu não consigo, eu conheço ali um amigo que sabe muito, que ele soldando é uma coisa linda de se ver e tal, mas eu posso
te dizer com toda certeza que ele não nasceu sabendo, né? Não é um dom que vem de Deus, como eu falei. É uma habilidade que você desenvolve, e desenvolve com prática. Assim como toda habilidade você desenvolve com prática. Existem vários tipos de soldagem, né? De soldagem eletrônica. E os vários tipos são divididos exatamente naquilo que eu falei. Você pega os elementos, então a gente tem componente, a gente tem fio e a gente tem placa. Os tipos de soldas que existem, existe o tipo de soldar componente com placa, existe eu soldar fio com placa, existe eu soldar fio componente, e existe eu soldar fio com fio, e existe componente com componente. São basicamente 5 tipos de soldas que a gente tem, né? Soldar componente na placa, fio na placa, fio no componente, fio com fio e componente com componente. Deixa eu mostrar para vocês aqui cada um desses componentes, né? Então tá aqui. Isso aqui é um componente, né? No caso, esse é um capacitor. Esse aqui é outro componente, um diodo. E esse aqui é um resistor. Então, isso aqui são componentes. Aqui está um fio, né? Ó, isso aqui é um fio. E você pode soldar o fio com o fio no componente, né? Componente no componente. E aqui uma placa. Isso aqui é uma placa, onde tem componentes aqui soldados na placa. Né? Então, a gente pode soldar componente com placa, componente com componente, fio com componente, fio com fio e falei todos já. Quais são os materiais que eu preciso para fazer soldagem, né? Eu preciso basicamente de dois materiais. Existem vários, existem mais 3 materiais, mas você só precisa de 2. Eu vou falar de todos, mas você só precisa desses 2. Quais são? Ferro de solda e a solda. Então a gente tem ferro de solda e a solda que a gente precisa. Deixa eu até procurar aqui a solda. Pronto. Tá aqui a outra solda e tá aqui a outra solda. Essas são as soldas que eu tenho, tá aqui o ferro de solda. Falando um pouco mais sobre o ferro de solda, né? Como é que ele é formado? O ferro de solda, ele é uma ferramenta elétrica, né? Basicamente uma ferramenta elétrica, e ele funciona transformando energia elétrica em calor, assim como, bem parecido como o chuveiro elétrico. Tem uma resistência, né? Aqui também tem uma resistência ali dentro, e ele pega a energia elétrica e transforma em calor através dessa resistência, né? Esse calor é transmitido para essa ponta, e nessa ponta aqui a gente usa para derreter a solda. Né? A gente usa para derreter a solda, como eu fiz aqui. Essa ponta aqui, eu vou até dar uma atenção mais especial, porque é a parte mais importante do ferro, né? Essa ponta aqui, ó. Inclusive essa minha aqui, ela não está ideal, né? Das melhores pontas de ferro de solda. Mas eu vou lhe explicar por quê, né? E o que causa isso e por que a minha está assim. Mas a ponta do ferro de solda, ela é uma parte assim bem sensível, né? O tratamento químico que existe aqui, que ela é para garantir proteção. Existe um tratamento que protege ela contra a oxidação e ela garante a transferência perfeita da solda para os componentes que eu quero soldar, né? Se eu quiser soldar componentes, fios, né? Então, isso aqui é um tratamento químico, né? Que eu vou lhe falar como é que é formado, mais ou menos. Vou guardar aqui o ferro. Então, a ponta do ferro de solda, né? Ela é mais ou menos assim, um pouco mais côncava aqui. Aqui dentro dela é feito de cobre, né? Material cobre. Por que cobre? Porque ele possui alta condutibilidade, né? Então, ele conduz calor muito facilmente. Então,
ele pega ali a energia que vem da resistência, né, e é transferida para o cobre muito facilmente. Mas o cobre, ele é facilmente oxidável, né, em contato com o ar. E aí, por isso, existe aqui uma camada de ferro que se coloca aqui por cima. Então, coloca-se uma camada de ferro para proteger aqui o cobre e proteger contra a oxidação. E para fazer a transferência aqui, a transferência melhor da solda para os componentes, a pontinha aqui, a pontinha da ponta é tipo o auge do auge, né? A ponta da ponta do ferro de solda possui aqui um tratamento, né, químico tal, de estanho e cromo. Então, essa ponta ela garante a transferência máxima ali da solda para os componentes. Depois eu vou falar um pouco mais sobre os tipos de ferro de solda, sobre como escolher, né, quais são os tipos de ferro de solda que eu posso usar. Mas agora eu vou falar um pouco mais da solda em si, né, o que é essa solda, né? Esse araminho aqui, ele é uma mistura química, né, de estanho e chumbo. Normalmente essa mistura é uma proporção de 60% de estanho para 40% de chumbo, né? No caso desse aqui, normalmente eles dizem, né? No caso desse aqui, ó, tem aqui essa marca, eu vou mostrar porque eu recomendo também ela, já testei várias e a melhor que deu certo foi essa. Então tem 63% de estanho e 37% de chumbo, né? E essa solda é muito boa, né? Como ela tem chumbo aqui, deve-se ter cuidados, né? Que eu vou falar mais na frente, os cuidados que a gente deve ter durante a solda. Outra questão em relação à solda é a bitola dela, né? Então, como escolher qual a bitola que eu vou usar? Existem bitolas esse aqui, no caso, é de 1 milímetro. Esse aqui, ó, 1 milímetro. Mas existem de 0,8, 0,5 milímetros, que são mais fininhas. Essas mais fininhas normalmente é usado para componentes bem pequenos e tal. E essa de 1 milímetro é mais versátil, né? Então eu escolho usar essa de 1 milímetro justamente por ser mais versátil, eu poder usar ela em quase todo tipo de solda que eu tenho contato, né, diariamente. Essa de 1 milímetro ela me ajuda bastante. Agora eu vou mostrar para vocês 3 materiais extras que são ótimos se você tiver eles, se você puder ter esses materiais, mas eles não podem te impedir de começar a fazer solda. Quais são? É o fluxo de solda. Fluxo de solda eu não tenho aqui, mas eu vou tentar mostrar para vocês, compartilhar aqui com vocês. Eu vou colocar aqui fluxo de solda. É um líquido, né, que facilita ali a aderência da solda onde você quer colocar, né? Então tá aqui, ó, fluxo para solda, né? Um líquidozinho. O outro é a pasta de solda. Vou botar aqui pasta de solda. Aqui já é, como o próprio nome diz, uma pasta, né? E você coloca ali as pernas do componente nela, né? E facilita ali quando você for fazer a soldagem. E o outro é o álcool isopropílico. O álcool isopropílico eu vou mostrar para vocês aqui porque eu tenho. Tá aqui o álcool isopropílico. Eu normalmente uso ele para fazer uma limpeza ali um pouco antes de fazer a solda. E esses 3 itens, o que é que eles fazem, né? Basicamente, qual a função deles? É limpar a superfície ou os componentes para que não fique sujeira ali junto com a solda, né? E quando você vai fazer aquela conexão, não fica aquela lama ali atrapalhando aquela sujeira, como eu falei na analogia. Acho que eu nem expliquei a analogia do cano, né? Mas vou aproveitar para falar aqui a analogia do cano. Quando você vai fazer uma solda, é como se você estivesse conectando 2 canos, e essa conexão, para você perder o mínimo de água possível, você tem que fazer uma ótima conexão. Imagina que você tem um cano aqui passando, é o cano, passando aqui e tal, a água, e você precisa conectar ele, fazer a conexão deles, né? Então, imagina que essa conexão é a solda, né? Imagina que vai passar água aqui, tal, e meu objetivo é que a água
passe o máximo possível, né, sem perder nada aqui e sem ser contaminada. Quando você faz uma solda boa, o sinal elétrico ele passa bem, né, passa tranquilo, passa puro. Quando você faz uma solda ruim, suja, né, uma solda meio estranha e tal, você olha ali, eu vou te ensinar também nesse vídeo a ver, a analisar soldas. É como se você tivesse um furo aqui na emenda. E aí você perde água. E no caso, a água, no nosso caso, é o sinal. Você perde parte desse sinal. E pior ainda do que só perder o sinal, é como se você estivesse colocando aqui impurezas. Você estivesse botando sujeira aqui na água. E aí o seu sinal fica todo sujo e tal. E você não sabe o que está atrapalhando ali sua distorção, o seu sistema, seu pedal, né? Seu pedal não está com o timbre que você queria que tivesse, ou está diferente do outro que fez. E é por causa de sujeira no sinal, né? Causado por soldas mal feitas. Agora eu vou falar para vocês quais são os tipos de ferro de solda que existem, né? Os ferros de solda, quando a gente vai comprar um ferro de solda, basicamente o que a gente olha é para a potência deles, né? Sem falar da marca, né? A gente não vai comprar uma coisa assim de uma marca que nunca ninguém viu, que nunca ninguém falou. Então, em termos de marca, eu vou indicar o que eu uso, né? Então eu gosto de falar só o que eu uso. Não gosto de falar, não sei se outras marcas são ruins ou não. Não estou dizendo isso, estou dizendo as que eu uso. Então, para começar, eu começaria com ou Ikari, no caso dessa marca aqui, ou Minipa, né? São as marcas mais conceituadas no mercado em termos de ferramentas elétricas. Tirando isso, em termos da marca e tal, da qualidade, em termos de funcionalidade, né? A diferença entre eles é a potência. Você vê que esse daqui ó, tem uma potência de 25 watts. Existem ferros de solda desde 25 watts, né? Isso numa faixa de 25 watts até 60 ou mais, né? Eu vi até 60 watts. E como é que eu sei, e qual é a diferença entre eles, né? E como saber qual utilizar, qual que eu compro para mim. Basicamente, o que diferencia aqui é a quantidade de energia que ele é capaz de transferir para a ponta do ferro de solda. Ele recebe a energia aqui, transforma em calor, e quanto dessa energia ele é capaz de transmitir. Se eu precisar de muita energia, muito calor, eu vou ter que usar o de 60 watts. Mas se eu não preciso nem de tanta energia assim, né, basta uma potência mais baixa, eu uso ali, inclusive não é de 25 não, é de 15 watts até 60 watts. Basicamente, o que vai determinar qual ferro de solda você vai comprar é o tamanho do componente que você vai utilizar, né, a quantidade de energia que você vai precisar. Então, por exemplo, eu tenho aqui um resistor, né? Resistor não, vou mostrar com diodo. Então eu tenho esse diodinho aqui, pequenininho, ó. Deixa eu tentar focar aqui. Pronto. Então eu tenho esse diodinho pequeno aqui, né? E olha o tamanho desse outro diodo. Então claramente, né, fisicamente você percebe que um deles suporta mais energia que o outro, né? Mais calor que o outro. Então se você usar uma potência muito alta por muito tempo nesse diodinho aqui, ele vai literalmente queimar, pegar fogo. Então a gente não quer isso. Então a gente usa para ele um ferro de solda com a potência mais baixa. Já esse aqui, a gente vai precisar de um ferro de solda com potência mais alta. Dá para utilizar com potência mais baixa? Dá, só que você vai ter que ter mais paciência para esperar o calor, né, ser transmitido para ele e ser necessário para derreter a solda. Eu fiz uma divisão aqui para facilitar para você, né? De 15 a 20 watts são normalmente os componentes para componentes pequenininhos. Componentes pequenos. De 25 a 40 watts são mais versáteis, né? Mais versátil. Por quê? Porque aqui eu consigo soldar os componentes pequenos sem correr o risco de queimá-los e com um pouco de paciência eu consigo
soldar os maiores, né, que já tem ali uma faixa de potência de 45 a 60 watts. Se eu fosse começar agora, que foi o que eu fiz quando eu estava começando a soldar, eu comprei nessa faixa aqui, ó. Comprei um ferro de solda, no caso é esse aqui, né? Esse aqui acho que foi o segundo que eu comprei, né? O primeiro acho que foi de 30 watts e depois eu comprei esse de 25, que está aqui na faixa do meio, né? Porque ele serve tanto para os pequenininhos, só que eu só preciso ter a sensibilidade de tirar logo, né? Para não queimar o componente. E aqui nos componentes maiores eu preciso só ter um pouco de paciência e esperar mais. Existe um tipo de ferro de solda, que na verdade não é um ferro de solda, é uma estação de solda, né? Que essa estação de solda, ela permite que você faça essa variação da potência da ponta do ferro de solda, né? Então você controla a temperatura de saída dela. Eu não tenho uma estação de solda aqui, tenho no meu trabalho, mas aqui não tenho. Eu vou mostrar aqui para vocês na internet mesmo, estação de solda. Então a estação de solda, vou botar aqui nas imagens, tá aqui, ó. É exatamente essa que a gente usa. Tá aqui, ó. Ele tem a ferro de solda, o suporte e uma fonte, né, de calor, uma fonte que eu regulo a temperatura que eu quiser para fazer a minha solda. Quando a gente está fazendo solda, existem alguns perigos. Eu vou falar esses perigos para que você tenha consciência do que você está fazendo e você saiba tomar medidas de proteção, né? E aí eu vou indicar também as medidas de proteção que são importantes durante uma soldagem. Quando a gente está fazendo solda, vou botar até aqui um símbolo de perigo, né? Que eu acho que é assim. A gente trabalha com solda quente. Solda quente, né? Então, a gente tem esse material aqui que vai ser derretido. Ele é esquentado a um ponto de chegar no seu ponto de fusão, né? A gente está trabalhando com uma solda quente e o ferro de solda, ferro quente. Então as medidas que a gente vai tomar aqui é justamente para não se queimar, e essa solda ela é formada por chumbo, né? A gente tem que ter essa consciência de que tem chumbo aqui, e chumbo é nocivo à nossa saúde, né, se ele for ingerido. Então as medidas que a gente vai tomar é para não se queimar e para que a gente não se contamine com chumbo. A primeira medida de proteção que a gente vai tomar é usar um óculos, certo? Usar óculos de proteção. No meu caso, como eu já uso óculos e não tem quem aguente ficar com esses dois óculos aqui, né, um inferno, eu já não preciso disso porque o óculos é para proteger caso alguma gota ali, né, da solda quente, né, venha para os meus olhos. A outra medida de proteção é utilizar um suporte para o ferro de solda. Então vou mostrar aqui o suporte do ferro de solda, né? Então tá aqui, ó, o suporte do meu ferro de solda. Na verdade, esse aqui já está adaptado. Ele não vem com esse aqui que está no meio, certo? Isso aqui que está no meio é um suporte que você vem quando você compra, né, um ferro de solda qualquer, mas ele é muito vagabundo, né? Como ele vem solto, isso aqui é muito leve, você coloca o ferro de solda e ele sai puxando ele, escorregando, e na tentativa de segurar o ferro de solda você pode até se queimar aqui, né? E só uma curiosidade, né? Essa base aqui, eu pensei por muito tempo que era para ser usada assim, né? Mas não, o certo é ser usado assim, faz muito mais sentido, né? E como esse suporte aqui não era bom na época, né? Na época não, até hoje não é bom esse suportezinho. Eu comprei esse suporte maior aqui, certo? Imagina ele sem essa parte aqui. E ele tem aqui teoricamente é legal demais, né? Você usar aqui e tal, e ele não escorrega, fica ali. Eu deixava até na minha bancada direto aqui. Só que, o que é que aconteceu? E ele tem aqui já uma esponjinha, mas
Mais na frente eu vou falar um pouco sobre a esponja. Esse material aqui, quando o cara fez, ele talvez não, realmente ele não oxida em contato com o ar, né? Mas em contato com a ponta do ferro de solda, e aí está a explicação da minha ponta do ferro de solda estar assim, meio zoada, né? É justamente porque eu deixei ele aqui, usei e tal, limpei direitinho e deixei ele aqui por um tempo. No que eu deixei aqui, quando fui ver, me parece que ao entrar a ponta de ferro, do ferro de solda, ao entrar em contato com esse material aqui, ele oxida. E aí já era, né? Oxidou e tal. Mas, graças a Deus, eu consegui preservar a ponta do ferro de solda, né? Que no caso, a ponta ainda está boa, ainda dá para soldar. Por isso que eu ainda estou utilizando esse ferro de solda, né? A solução que eu fiz, né? Não podia mais continuar usando isso aqui, senão ia acabar todas as pontas. Eu decidi, eu lembrei que tinha isso aqui guardado, né? E decidi pregar aqui, né? Preguei com uma fita 3M mesmo, né? Fita dupla face 3M. E coloquei aqui prendendo aqui, né? Aí eu resolvo o problema do peso, que ele não vai ficar leve saindo, e ainda tenho aqui a esponjinha para utilizar, né? Então, tá aqui, eu utilizo assim o meu ferro de solda. Então, isso aqui é uma medida de proteção, né? Além de tudo, não é só de facilidade de trabalho, mas de proteção, para você não se queimar, né? Com o ferro de solda. Outra medida de proteção é a organização do seu ambiente de trabalho. Então, quando você está uma confusão aqui e tal, quando você está trabalhando, né, normalmente com montagem, você tem uma confusão aqui na sua bancada. E para você fazer solda, né, para você não se queimar, é importante que você limpe todo o ambiente, deixa só o que você vai soldar e o ferro de solda. Então eu, pelo menos, quando estou trabalhando, é inevitável, fica tudo bagunçado. Quando eu estou fazendo outra coisa, alguma outra montagem, eu deixo bagunçado. Mas, quando eu vou fazer uma soldagem, eu limpo tudo, deixo tudo limpo, tiro tudo da mesa e deixo só o ferro de solda e os componentes e tal, e a solda, né? Teoricamente eu não precisava avisar isso, mas eu preciso avisar. Por quê? Evite de comer, né? Essa é outra medida de proteção. Não coma enquanto estiver fazendo solda. Por quê? Você está aqui fazendo solda, a solda vai se transformar em líquido, né, ali, e pode ser que caia um pouco da solda na sua comida. Né? Um pedaço de pão, imagina cair um pedaço de solda no pão, você mastiga ali, come e tal, está ingerindo chumbo. Acho que você nunca, em sã consciência, não gostaria de ingerir chumbo, né? Mas é o que você vai estar fazendo se você estiver se alimentando enquanto faz solda. E outro ponto em relação a comer é não coma a solda, não coma esse bichinho aqui, esse araminho aqui, né? Eu confesso que eu mesmo já comi isso aqui quando era mais novo, né? Estudando ali, doido, estudando para as provas de elétrica, né? Estava muito nervoso ali, e pegava qualquer coisa, mastigava e tal. Mas hoje, com a consciência que eu tenho, eu não faço mais isso nem a pau, porque isso aqui é chumbo. Para garantir uma boa solda, eu vou dar algumas dicas para vocês, né? Então, a primeira dica para que você faça uma boa solda é que você faça a limpeza do ferro e dos componentes. Limpeza dos componentes, né? No caso dos componentes, você usa o que? Eu já falei lá na frente, né? O álcool isopropílico e tal para limpar. Agora, no caso do ferro de solda, eu vou até trazer para cá ele, porque precisa ter uma atenção mais especial para a limpeza do ferro de solda. Por que eu falo isso? Porque eu já vi um monte de coisa por aí que não é muito legal, né? Então, vou falar aqui para vocês não cometer esses mesmos erros. Em termos de como utilizar o ferro de solda da melhor forma para preservar a vida útil dele, para que ele faça a transferência melhor da solda para a placa ou da solda dos componentes. O primeiro passo é sempre que você for começar a utilizar, estanhar a ponta. Então, eu venho aqui, coloco um pouco de estanho, antes de utilizar, um pouco de estanho na ponta, ao redor de toda a ponta, e tiro ela, né? Jogo aqui para fora um pouco a solda, né?
Então, eu devo fazer isso antes e depois de começar a soldar. Então, tá aqui, estanhando a ponta. Você vê que tem essa fumacinha, né? É por isso que é importante você estar num ambiente ventilado, né? Arejado. Não fique num ambiente totalmente fechado, não, porque essa fumacinha ela é tóxica, né? Tem chumbo também nela. E aí você tira aqui e passa, né, e faz a limpeza da ponta. Isso é bom ser feito antes e depois. E o que é isso que eu estou passando aqui, o ferro de solda, né? Isso aqui é uma esponja vegetal. Essa esponja vegetal, né, você compra em uma loja de eletrônico. Então tá aqui, quando você comprar ela vem assim, bem fininha. Mas quando você umedecer ela, molhar ela vai inchar, né? Ela vai inchar e vai ficar do jeito que está aqui. Só que ela deve ficar umedecida, não é molhada ou encharcada, né? Ela é para ficar umedecida. Então, um primeiro erro que a galera faz é encharcar isso aqui, né? Joga muita água, por exemplo. E aí, quando você faz isso, você diminui a vida útil do ferro, porque quando você coloca ele aqui, está dando um choque térmico na ponta, e esse choque térmico vai causar fissuras ali na ponta, né, e quebrar e diminuir a vida útil dele. Outro ponto que você não deve fazer é utilizar essa esponja seca. Por quê? Porque quando você vai fazer seca, ele vai queimar, né, toda a esponja e vai ficar parte da esponja grudada na ponta do ferro de solda. Um erro muito comum, muito grande, é o cara achar que pode substituir essa esponja aqui por uma esponja comum de cozinha, aquela esponja, né, de duas cores. Nunca faça isso, nunca use aquelas esponjas de duas cores. Isso é um erro gravíssimo, acaba com o ferro de solda. O que você pode substituir, né, essa esponja? Você pode substituir por uma esponja metálica que é específica para limpar ferro de solda. Eu não tenho aqui, inclusive ele é melhor do que esse método da esponja, né, porque não tem essa agressão com a água. Mesmo que seja só umedecida, ainda existe ainda um choque térmico ali, né? Mas é um método muito utilizado, esse da esponja vegetal. A utilização da esponja metálica, ele é melhor, né? Vou mostrar aqui para vocês, porque eu não tenho aqui. Vou mostrar aqui no nosso amigo Google. Esponja metálica. Então tá aqui uma esponja metálica. Você coloca, né, a ponta do ferro de solda nela e a esponja vai sugar, vai puxar ali as impurezas, né, o restante de estanho que tiver na ponta do ferro de solda. Fica bem limpinho. Então, só relembrando aqui os principais erros, nunca use uma esponja comum. Outro erro gravíssimo que existe é você raspar essa ponta com uma faca. Né? Não sei se eu tenho uma faca aqui perto, mas é muito comum ver a galera fica sujo aqui, preta a ponta e tal, aí o cara vai e raspa aqui, né? O que você está fazendo quando você raspa? Como eu falei, por isso que é importante eu ter falado do que é feito, né? De como é que ela é formada, né? Aquele ferro que estava por fora, aquele estanho, aquele tratamento químico todo, o cara tá tirando, né? E aí o cobre fica desprotegido ali, e qualquer coisinha, qualquer ar umedecido ali vai enferrujar o ferro de solda e acabar com a ponta. Então não faça isso. Eu tenho até uma ponta aqui antiga, né, quando eu não sabia usar o ferro de solda, né, olha aqui como ficou bem bagunçada essa ponta aqui. Vou tentar dar um zoom aqui, ó. Então veja como ficou, essa ponta ficou bem bagunçada e tal. Olha que ficou torta, né? Então essa ponta aqui não prestava mais para nada, não soldava nada, não conseguia soldar. Botava a solda, ficava grudada aqui, não passava, não transferia, né? E tudo isso por mau uso meu mesmo, não sabia, né? Não tinha pesquisado ainda sobre isso, não limpava, não passava estanho antes e depois, né, da solda, não passava a esponjinha de vegetal, usei bastante aquela esponja de cozinha e tal, mas hoje não faço mais isso e tá aqui a minha... tem mais de um ano que eu tenho essa ponta aqui funcionando. Legalzinha, né? Só deu problema por causa do suporte aqui que não me ajudou. Mas aí, quando a ponta tiver toda cagada aqui, como essa que eu tenho, né? Que eu usei por muito tempo
e não tive os cuidados corretos, né? O que eu posso fazer? Inclusive, mesmo que você tenha todos os cuidados corretos, essa ponta ela tem uma vida útil, né? Então, em algum momento ela vai se estragar, né? E aí o que eu faço? Eu tenho que comprar outro ferro de solda? Não. Existe uma solução que é trocar só a ponta. Trocar só a ponta. Aqui existe um parafusinho, né? O ferro de solda ele tem um parafusinho que você tira ele e você consegue retirar só essa ponta e colocar aqui a ponta nova. Aqui tem uma ponta nova. Ó, veja aqui como ela é bem, né, ó, estanhada aqui todinha, né? Então quando essa aqui se estragar, eu já vou tirar ela aqui. Quando não prestar mais, tiro e coloco essa nova e estamos de novo. Isso aqui eu comprei por R$8, né? Fui ali na eletrônica do seu Teobaldo. Pronto. Eletrônica do seu Teobaldo, você pode encontrar essa ponta do ferro de solda. Antes da gente começar, né, ir para a prática, botar a mão na massa, eu tenho um último aviso muito importante para te dar. Nunca, 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 vou até aumentar aqui a tela, nunca solde componente energizado. Nunca. Tira tudo da energia, desliga tudo para fazer a solda. Não solde fio energizado. O fio que estiver com energia, o outro com energia, nunca tente soldar eles. Desenergiza tudo, desliga tudo. Vou repetir de novo. Nunca solde componente energizado. Então, agora sim que nós já sabemos como utilizar o ferro de solda direitinho, como limpar, sabemos os cuidados que a gente deve ter de proteção, a gente pode agora colocar a mão na massa e fazer as soldas. Então, eu vou aqui fazer algumas soldas para vocês verem. Antes de começar a soldar, eu quero passar primeiro o princípio para que você entenda na hora de você fazer a solda. Qual o princípio? É garantir a mesma temperatura entre os componentes que serão soldados, entre o ferro de solda e a solda. Então eu vou pegar o ferro de solda, colocar nos componentes, esquentá-los e depois colocar a solda lá para garantir ali a mesma temperatura entre eles. Essa primeira solda que eu vou fazer é a mais comum, que é o quê? Vou colocar um componente numa placa. Então eu venho aqui, procuro a posição certa, né? Então vejam aqui, ó, aqui estão as perninhas dele, ó, tá vendo? Entraram dentro desse buraquinho, né? Essa região aqui ao redor do buraquinho onde entrou a perna do componente, né, se chama pad, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar o ferro de solda em cima do pad, né? Nesse momento o ferro de solda está transferindo a energia, o calor, né, para o pad, a placa, e para a perna do componente. E aí eu venho com a solda, o estanho, e coloco aqui, ó, no pad. E espero ela derreter ao redor de toda a perna do componente. Ó, coloquei aqui na perna, ele derreteu, fez a bolinha. E ela tem que estar brilhosinha assim, né? Então aqui, mais uma vez, eu vou colocar aqui o ferro de solda na perna e no pad. Coloco aqui, ó, a solda. Espero ela se espalhar ao redor do pad. Tá aí, uma solda muito bem feita. Olha só, soldazinha bonitinha ao redor, bem brilhosinha, né? Inclusive, depois eu vou falar para você como analisar uma solda, né? Tá aí a solda de um componente numa placa. Então tá aqui, ó, o componente fixo na placa. Nesse momento eu vou fazer a solda de um fio com fio. Então, vamos supor que em algum momento eu preciso, né, eu me deparo com a situação em que eu tenha que soldar um fio com fio. A primeira coisa que eu faço é descascar parte do fio, né? Então, eu vou descascar aqui no mesmo tamanho, certo? E o que eu gosto de fazer? Eu gosto de cruzar eles aqui, né? Isso é uma técnica de emenda de cabos elétricos, né? Que eu trouxe aqui para a eletrônica, né? Então, eu gosto de cruzar eles aqui no meio dos dois.
Uma das pontas eu giro num sentido, por exemplo aqui, nesse sentido. A outra ponta eu giro no outro sentido, para tentar dar uma conexão mecânica mais forte entre eles, né? Então tá aí, ó. Girei para um lado, girei para o outro. E para finalizar, você vê que ficou uma pontinha aqui, ó, para cima, né? A pontinha aqui do outro ficou para cima. Eu uso um alicate de bico, né? E dou acabamento aqui, ó, contornando aqui essa pontinha. Então tá aí, ó, saiu a pontinha, né, ó, que é justamente para não furar a isolação quando a gente for fazer. E aí para soldar, como ele vai ficar aqui, ó, se eu colocar a solda aqui, ela vai pegar, vai sujar aqui na madeira e tal. Eu gosto de usar dois apoios, né? Deixa eu botar aqui no apoio, aqui outro, né? Deixar ele assim, gosto de deixar ele assim. E aí eu coloco aqui, ó, o ferro de solda por baixo, ferro de solda, né, no fio. E aí ele vai esquentar o fio, transferir calor para o fio. Então deixa ele aqui por um tempo, transferindo calor para o fio. E depois ele vai estar tão quente que o próprio fio vai derreter a solda. E aí eu só passo aqui para um lado e para o outro. Passo a solda para um lado e para o outro e tiro aqui. Fazendo sempre a limpeza do ferro de solda na esponja vegetal, né? Então tá aqui, ó, soldado, cabo soldado, né? E aí a gente vai fazer uma isolação. Vou mostrar aqui como você pode fazer isolação com um tubo termorretrátil, né? Que é isso aqui, ó, termorretrátil. É o espaguete, na verdade, né? Espaguete termorretrátil. Aí você coloca ele aqui, ó, por dentro, né? Espera esfriar, senão ele vai... Como ele é termorretrátil, né? O que quer dizer termorretrátil? Ele vai retrair com a temperatura. E aí eu espero esfriar aqui a solda, né? Se estiver bem fria, eu venho aqui, passo o termorretrátil por cima da solda e aqueço ela, né? Ou com isqueiro, né? Eu posso botar um isqueiro, não tem isqueiro aqui, nem palito de fósforo. Ou existe essa técnica aqui na paciência, né? Que é colocar aqui o ferro de solda próximo, né? Ao termorretrátil, ó. Você pode ver que ele vai contraindo. Então só ter uma paciênciazinha que ele vai contraindo. Então tá aí, né, a isolação feita, né, do cabo. Essa isolação é para quê? Para que não haja, né, que essa emenda ela não toque em uma outra parte que passa corrente ali, acaba gerando interferência no circuito, né, ou mudando todo o circuito por conta disso. O próximo tipo de emenda que eu vou fazer é de um fio numa placa. Então eu vou procurar aqui um local onde eu possa soldar, por exemplo aqui. Passei o fio aqui por dentro, se dá para ver aqui, ó. Aqui o fio, passei o fio aqui por dentro, né? E vou fazer a mesma coisa do componente. Eu deixo o ferro de solda aqui, esquentando por um tempo, né? Transferindo energia, transferindo calor, e aí eu coloco aqui a solda e espero que ela se espalhe pelo pad e pelo fio, né? Tá vendo?
As outras duas formas, né, de fazer solda, no caso, é o fio no componente e componente no componente, é basicamente a mesma coisa do fio com fio, né? Eu vou decapar aqui esse fio, vou decapar o fio, vou dar uma volta aqui no componente, né? Fazer a mesma coisa e passar a solda aqui entre o fio e o componente, né? Colocar aqui da mesma forma que eu fiz com o fio com fio. E o componente com componente, a mesma coisa também. Você pode emendar aqui as duas pernas, né, dos componentes, certo? Fazer essa solda. Agora, pessoal, uma dica, né? Uma dica muito importante, mais uma dica. Você vai se sentir tentado a assoprar a solda para acelerar que ela seque ou endureça, né? Mesmo que você se sinta tentado a isso, não faça isso, não faça isso. Por quê? Porque quando você assopra, né, você pode jogar gotículas ali da sua saliva na solda e sujar, né, deixar a solda não perfeita para a conexão elétrica. Além do que, você vai gerar o que a gente chama de solda fria, né? A solda fria é uma solda meio fosca. Deixa eu ver se eu acho aqui uma solda fria. Mas é uma solda meio fosca. Vou botar até na internet aqui para vocês verem, né? Que eu não tenho aqui uma solda fria. Deixa eu colocar aqui para vocês verem como é a aparência de uma solda fria. Então, tá aqui, ó. Olha a diferença aqui, ó. Solda trincada, né? Fosca. Então você vê que ela é fosca, ela não é brilhosa. Então tá aqui, ó, essa solda aqui que a gente fez. Olha como ela é brilhosa, né? Então ela tá toda ao redor do pad, né? E aí você pode perguntar, Dênio, como é que eu sei que a solda ficou boa? A solda, né? Ela é boa quando ela parece uma gotinha bem brilhosa, né? Dá orgulho de você olhar para ela, dá vontade de se mostrar para todo mundo. É linda, né? Mas aí existem soldas ruins, né? Como é que é uma solda ruim? Eu vou lhe mostrar aqui para você em forma de desenho, né? Então a gente tem aqui uma placa, que vai ser a solda. A gente tem aqui a placa, né? Aqui é o buraquinho onde vai passar a perna do componente. Aqui passa a perna do componente. A placa está de cabeça para baixo. Vou supor até que o componente está assim. Vou colocar o componente aqui, né? Capacitor, por exemplo. Né? E aí eu estou olhando aqui, né, de lado para a placa, né? E vou colocar a solda aqui. A solda bonita, a solda boa, é a solda que ela preenche tudo isso aqui, né? Ela preenche os dois lados e faz a conexão aqui com a perna do componente, né? Ela é brilhosa, é bonita, é luz. Já solda ruim, ela parece que ela não aderiu, ela parece que é uma bolinha solta aqui, ó, por exemplo. Tem essa solda aqui, ó. Ela não seguiu essa trajetória aqui de aderir na perna do componente, né? Ela fez essa curva aqui. Então, quando você vê uma solda que fez essa curva, que está só na metade aqui, ó, ficou esse lado, não passou a solda para esse lado. Então, essa é uma solda ruim, né? Ou então, ela passa para o outro lado também, mas vou botar outro componente aqui. Vou botar aqui. Vou botar aqui um resistor. Aqui o resistor, né? Então você vai soldar aqui. Ela faz assim, ó. Ela vai para os dois lados, mas ela faz essa curvatura para dentro, né? Então isso aqui é uma solda ruim. Você olha para ela e vê que não está boa. E se ela não está boa, o que você vai fazer? Você vai tirar, você vai sugar essa solda, vai retirar e vai fazer de novo. Porque isso aqui pode causar problema no seu circuito elétrico e eletrônico. Então, muita gente subestima, né, a solda fria. A solda fria ela pode realmente dar problema nos seus circuitos.
E aí eu falei para você que você vai ter que tirar, né? Como é que eu tiro? Então eu vou lhe apresentar mais uma ferramenta, né, que você precisa ter. Você quer trabalhar, você quer fazer circuitos, fazer pedais, né? Você precisa ter um sugador de solda, né? O que é isso aqui? É bem simples, parece uma seringa, né? Uma seringa. Ele tem um êmbolo aqui dentro, né? Um êmbolo dentro desse cilindro e aqui uma pontinha, né? Quando eu aperto aqui, ele fica preso. Quando eu aperto esse botão, o êmbolo ele sobe. O que que ele faz? Suga, puxa o ar, faz uma sucção aqui de ar para dentro, né? E aí quando eu coloco numa superfície, ele puxa, né? Ó. Ele puxa. Então eu vou aqui na solda, né? Derreto a solda aqui, né? Eu venho com ferro de solda, derreto ela e puxo ela. E aí eu consigo tirar a solda. Vamos fazer aqui um exemplo. Vou fazer aqui um exemplo de sucção de solda. Então, pessoal, eu vou tirar aquele capacitor, né, que eu coloquei. Tá aqui os dois pontos de solda dele, né? Como a solda tá nova, né, só colocar o ferro de solda aqui, ó, ela já derrete, né? Mas às vezes quando a solda é muito velha, muito antiga, né, você precisa colocar um pouco de solda, né, para ajudar na fusão da solda que já está lá na placa, né? Aí você vem aqui com o sugador, né, derrete a solda, vai derretendo, vem com o sugador e puxa. Veja aí. Ó, como ela já tirou, né? Já está solto aqui. Eu vou no outro. Às vezes você precisa tirar mais de uma vez. Né? No outro aqui. E suguei. Aqui, ó. Vou precisar puxar mais um pouco. De novo. Pronto. Quando eu puxar, provavelmente o componente já vai ter saído. Só precisa de um puxãozinho e tá aqui. Então, isso aqui é para você tirar a solda, né? Você fez uma solda mal feita, usa o sugador, retira o componente, faz de novo. E por fim, eu vou fazer o desafio para você, como eu prometi, né? E o desafio é o seguinte: se você não tem experiência com solda, o que você vai fazer? Lembra da primeira aula que eu falei do seu baú de tesouro? Você vai pegar uma placa, né, do seu baú lá, da eletrônica, né? Você vai pegar uma placa e vai praticar solda. Como? Tirando os componentes, você vai tirar os componentes e colocar. O desafio é fazer isso por 1 hora na semana. Então, se você fizer isso 1 hora por semana, daqui a uns 2 meses, eu tenho certeza que você vai estar muito fera, muito bom em soldagem eletrônica.